Leonardo, só um minutinho, por favor. Boa tarde a todos. Só mais um instante, por gentileza, nós estamos aguardando a entrada da doutora Maria Carmen para nós podermos dar início, ok? Vamos aguardar mais alguns minutos aqui que ela vai fazer o acesso para que a gente possa iniciar a nossa live com a participação. Nós vamos fazer o modelo do webinar aqui pela nossa sala virtual. E vamos também estamos transmitindo ao vivo pelo canal da BEAD no YouTube. Então, só mais alguns minutos e nós... sobre a BEAD, sobre como será a dinâmica aqui do nosso evento. E nós vamos ter uma introdução do tema, do cenário atual que nós estamos vivendo, e, em seguida, vamos passar a palavra para a doutora Maria Carmen Fantini, que já vai ingressar aqui nesse momento conosco, para que ela nos faça uma apresentação que vai ser, com certeza, muito interessante, e depois nós vamos passar para uma fase de debates, né? Vamos conversar sobre os temas que forem apresentados e os temas que forem trazidos pelos nossos convidados também. O Marcelo Belisário, doutor Marcelo Belisário, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, o doutor Leonardo Abreu, da Kodaca. Então, já estamos aqui com a doutora Maria Carmen Fantini, aqui no nosso webinar. Maria Carmen, boa tarde. Está me ouvindo? Boa tarde, Pierre. Sim, estou te ouvindo. Tudo bem. Ótimo. Então, nós estamos já aí online, né, ao vivo, aqui para os presentes na sala virtual, aqui para o webinar, né? Você consegue colocar a sua câmera com vídeo? Espera aí que eu vou colocar. Estou só colocando aqui o... Tá ótimo, ok. Ótimo, já estamos Conseguimos. Muito bom, ótimo. Prazer recebê-la aqui, viu? Uma Obrigada, satisfação. Pierre. Aqui é um espaço virtual, e nós dois aqui, aparentemente só nós dois, mas, na verdade, como nós estamos com 30, 40 pessoas já aqui nos acompanhando e mais outras tantas lá no YouTube, né? Nós tivemos inscrições aqui que lotaram essa sala do webinar, então nós vamos estar junto aqui com muita gente debatendo aí sobre os temas aduaneiros, né? Então, vai ser realmente um momento muito produtivo, né? Eu estava dizendo assim, para a gente já começar, né, para aproveitar o nosso tempo, para os nossos convidados, todos que estão acompanhando esse webinar, essa live, para ficarem à vontade através do chat aí, né, para fazer as suas perguntas, seus comentários, e que no momento oportuno, mais adiante, né, após a sua apresentação, nós vamos procurar fazer esse debate, colocar os temas para serem conversados, né? E após, nós vamos fazer uma apresentação breve aqui da BEAD, eu vou fazer uma introdução do tema e passar a palavra para você conduzir a sua apresentação que você preparou para nós, e em seguida nós vamos iniciar, então, um momento de uma conversa, de debates, né? Nesse momento, eu vou colocar aqui na tela também os nossos convidados para o debate, né, o Marcelo Belisário e o Leonardo Abreu, para que eles possam interagir conosco aqui também. Por hora, eles estão aqui junto conosco, acompanhando também a apresentação. Tá? Todos os
participantes, então fiquem à vontade para usar os recursos aí do bate-papo e do perguntas e respostas. Tem aí também um íconezinho que eles podem usar para fazer as perguntas. Essas perguntas são direcionadas aqui para nós vamos vê-las e, à medida do possível, nós vamos procurar respondê-las aqui de viva voz, já destacando desde logo que aqui nós temos um momento aqui de uma apresentação, numa palestra, uma apresentação, uma discussão, e que não se trata de manifestações, aí, principalmente por parte da nossa convidada, no sentido de respostas a consultas formais à Receita Federal, né? Aqui são apresentação de temas e discussões para um debate, uma discussão, um aprimoramento, então não necessariamente aqui são as opiniões da instituição da Receita Federal ou definitivas sobre qualquer ponto que seja que nós vamos debater aqui, né? Para que não haja aí uma expectativa ou uma cobrança posterior sobre qualquer aspecto mais objetivo e concreto, porque a ideia aqui é uma soma de conhecimentos. E já aproveito para falar um pouco da ABAD, né? Para aqueles que não conhecem, a ABAD é a Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros, foi fundada no ano de 2009 pelo Dr. Homero Leonardo, que é um ex-auditor da Receita Federal, que eu sou privilegiado de tê-lo como meu tutor, aí, meu professor, meu pai, né? E como diz semana passada eu estava acompanhando a aula do Rosaldo Trevisan, ele falou que, brincando, que como eu sou filho de auditor da Receita, corre sangue aduaneiro na minha veia, né? Então, realmente, eu tenho tido o privilégio aí de conviver com várias posições da questão aduaneira, e isso é muito importante para que a gente possa ter aqui na ABAD um ambiente neutro, né? Um ambiente onde a gente tenha seminários, a gente tenha treinamentos, a gente tenha oportunidades como essa. Desde muito, nós temos contado com o apoio dos sindicatos, de associações, dos recintos alfandegados, né? Como o Sindicato de Minas Gerais, a CODACA, os recintos alfandegados, que sempre apoiaram a realização dos eventos da ABAD, né? E aí, para fazer, já passando para a nossa parte de introdução, eu vou falar um pouquinho aqui e depois vou passar para você fazer a apresentação, ok? Tudo bom? Então tá, vamos lá. Tudo certo. Eu quero introduzir inicialmente esse cenário que nós estamos vivendo, né? O que está acontecendo, né? A aduana, desde sempre, né? Ela tem, por sua função principal, exercer o papel de controle aduaneiro, né? Muito mais do que isso aqui é só um warm-up, né? Um aquecimento para a sua apresentação, com certeza vai abranger muito mais esses temas todos. Mas muito mais do que arrecadar tributos, né? Nós sabemos que a função da aduana é uma função de controle, né? Uma função de controle aduaneiro, que é o bem jurídico que a Constituição Federal prevê como aquele que deve ser tutelado pelas aduanas, né? E ao longo dos anos, principalmente, vamos dizer, nas 2 últimas décadas aí, a função da aduana tem se ampliado enormemente, né? Ela deixou de ser, há muito, um mero órgão arrecadador, né? São funções de controle de entrada e saída de bens, atentados terroristas, a questão da falsificação de produtos, a lavagem de dinheiro, ameaça em relação ao tráfico de pessoas, meio ambiente. Então, uma amplitude, um leque muito maior, né? E nessa função de controle tem havido, né, no passado, principalmente, uma relação de muita desconfiança, né, entre o setor público e o setor privado. Historicamente, né, a posição entre auditores de aduanas, não só no Brasil, mas de resto no mundo todo, e principalmente quando há aí o aspecto tributário de arrecadação, né, uma visão antagonista. De um lado, o fiscal, isso no passado, né, uma visão histórica, de um lado, o fiscal, uma posição de desconfiança, né, e do outro lado, o empresariado, também o setor privado, e muita desconfiança em relação às atitudes dos representantes da aduana. Então, essa posição antagonista, né, de muita desconfiança e de mútua desconfiança, ela vem mudando muito, né? Ela tem passado por um processo de transformação muito importante, né? Porque cada vez mais há uma pressão, né? Isso os últimos anos vem vindo até o presente momento, com uma pressão enorme para que haja mais fluidez no comércio, mais celeridade, mais simplificação.
né? Uma agilidade necessária, pressionada aí pelo mundo todo, pela logística, pela forma como as cadeias de valor globais elas foram sendo estruturadas, e isso já é uma preocupação, né? Uma atenção da aduana de procurar dar resposta a isso, exercer o seu papel de controle no comércio internacional, mas fazendo isso de uma maneira inteligente que possa simplificar e facilitar o comércio. Isso aí eu vou buscar eu vou chegar até aqui o momento, mas antes eu vou voltar lá atrás, em 1973, na Convenção de Quioto, depois em 2006, quando a Convenção de Quioto revisada entrou em vigor, trazendo exatamente estruturas de normas aduaneiras que visam simplificar e facilitar o comércio internacional. E, em paralelo a isso, a própria Organização Mundial do Comércio, né, aprovando em 2013 o Acordo de Bali, que é o Acordo de Facilitação do Comércio, que traz exatamente no seu texto medidas de simplificação e de facilitação do comércio internacional. Então, nós chegamos com isso, né, numa construção, principalmente do lado da Organização Mundial das Aduanas, numa estrutura da aduana do século XXI, né, uma aduana baseada na relação aduana-aduana e na relação aduana-empresa, né, e depois um terceiro pilar também, que foi mais do que necessário, a relação da aduana com os órgãos intervenientes, os terceiros, né, como os órgãos de controle sanitário e da saúde, etc. Então, dentro desse cenário, né, de uma aduana do século XXI, dentro de uma Convenção de Quioto revisada, dentro do Acordo de Facilitação Comercial, tudo isso, né, já em vigor no Brasil e já sendo adotado pela aduana brasileira, né, cada vez mais a aduana brasileira vem procurando implementar esses acordos internacionais na sua realidade, né? Nós temos assistido aí ao longo desses últimos 10 anos uma evolução enorme, né, em relação às normas aduaneiras, né? Nós podemos voltar até mais um pouco atrás, né, e vendo como a aduana vem evoluindo, como nossos processos vêm se identificando com esses padrões internacionais, né, de simplificação, de transparência, e dando uma resposta a uma aparente contradição, né, entre facilitar e controlar, né? E nós sabemos, e eu sei que isso é um ponto que vai ser observado aí por você, como é importante essa mudança de mentalidade em relação à posição da Receita Federal e, obviamente, também a mudança de pensamento do lado privado, para que haja uma parceria maior, haja maior confiança, né, como uma forma de responder a esse desafio, de como manter controle e, ao mesmo tempo, facilitar o comércio internacional, né? E para dar resposta a isso, nós sabemos que um dos temas que mais tem desenvolvido nos últimos anos é exatamente o modelo, né, da parceria público-privada em relação ao operador econômico autorizado, né? Algo que, no ano de 2014, quando ele foi idealizado, ele veio com muita desconfiança por parte não só do setor privado, mas também dentro da própria administração da Receita Federal, né, de dúvida até que ponto que se podia confiar e transferir responsabilidades aí do controle aduaneiro para o próprio empresariado. Então, naquela época, muito se discutia, muito se duvidou, e 5 anos passados, né, nós tivemos, inclusive, a oportunidade de comemorarmos juntos na FIENG, no final do ano passado, e também na Fiesp, a nível nacional, né, esse marco importante dos 5 anos do OEA, com um volume de operações de comércio exterior sendo realizado por esses operadores que receberam a chancela da confiança da administração aduaneira, né, por terem o quê? Boas práticas, por terem compliance, por terem um modelo de atividade confiável. Então, essa é a realidade que nós viemos vivenciando numa crescente nos últimos anos. E agora, né, nós chegamos nesse momento num cenário diferente, né, numa ruptura, de certa forma, numa grande mudança, porque nós estamos diante de uma pandemia, né, diante de uma situação impensada, inexistente para a nossa geração, né? Nós não conhecemos essa realidade e agora estamos dentro dela, vivenciando. E numa dessas entrevistas e vídeos que foi ao ar recentemente, o professor da USP, Leandro Carmal, fez um comentário que eu achei bastante interessante, de que mudanças que já vêm acontecendo, como é o caso de tudo isso que nós falamos em relação à Receita Federal, elas, num momento como esse, de pandemia, de guerra ou de revolução,
elas tendem a ser implementadas de forma ainda mais rápida, né, de forma ainda mais imediata. Então, dentro desse contexto, que nós gostaríamos, né, de começar aí o nosso encontro, esse nosso webinar, né, para colocar questões como se as mudanças que estão acontecendo, né, primeiro, quais são elas? E aí já, né, rolando a bola aí para você, né, quais são essas mudanças, qual é essa mudança de perspectiva, e se elas, na sua visão, são para ficar, né, se elas vieram realmente para ficar, se são legados que nós vamos ter aí após essa fase mais crucial, né, da Covid, e a gente sabe que é fundamental, né, isso dentro desse momento, já que a gente tem um conflito muito grande entre os países também, já fazendo discursos, às vezes, protecionistas, ora por necessidade, ora por interesse, né, e mais do que nunca a aduana, como porta de entrada e de saída, né, ela vai ter um papel aí fundamental em termos de facilitar, né, de motivar esse comércio entre fronteiras. Além disso, nós vamos ter mudança na própria questão da cadeia logística, né, como nós já estamos acompanhando aí, por uma série de fatores, mudança no consumo e a aduana, né, que você está representando aqui nesse momento, com a função exatamente de fazer essa posição aí de gestor, né, de controle do que pode entrar, do que não pode, né, uma função que é tão importante, né, tão relevante, que nós valorizamos muito, porque sabemos quais são os danos que podem acontecer se ela não for bem exercida, né? Então, não tem a menor dúvida que é uma tarefa que é super reconhecida, né? Esse, na nossa visão, sobre a atividade aduaneira do Estado, né? Então, um aquecimento, né, nós não estamos com a intenção, obviamente, de você trazer respostas para tudo isso, porque nem seria uma pretensão absurda, né? Nós queremos te ouvir aí com a sua experiência, e aí eu já vou passar também para fazer uma breve apresentação sua, né? A doutora Maria Carmen Fantini é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Advogada de formação, minha colega da Casa de Afonso Pena, aqui de Minas Gerais, né? E são mais de 10 anos aqui, desde 2010, né, ela já é auditora da Receita Federal, tendo exercido essa função em Manaus, Palmas, Brasília, tanto nos órgãos de ponta, né, na fiscalização, né, vivenciando o trato ali mais direto com os operadores, como também no órgão central em Brasília. Né? Hoje ela é chefe da DIANA, da Divisão Aduaneira aqui de Minas Gerais, e está engajada em vários projetos a nível nacional, né, e tem essa visão também, graças a Deus, progressista, de vanguarda, né, de mudanças, né, uma visão que é aquela que a gente sabe que vai levar a aduana para um patamar mais elevado e vai principalmente possibilitar que o empresário, que luta muito, muito mesmo, né, sofre as agruras, ele possa ter na Receita, quando ele age de forma correta, né, que ele possa ter na Receita sempre um parceiro também, um interlocutor que o ajude, né, a avançar cada vez mais. Então, com você a palavra, fique à vontade, o palco virtual aqui do nosso webinar é seu, viu? Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, poder conversar com vocês nesse momento tão importante, né? Eu costumo acreditar, eu costumo dizer que toda crise é uma oportunidade de melhoria. Né? Durante muito tempo, não só a Receita Federal, mas todos os órgãos, a própria sociedade, ela ficou estagnada e ela se acostumou aos seus procedimentos. Isso é normal. A gente entra na rotina e faz aquilo ali sempre, acreditando que está fazendo da melhor forma possível. Quando você se depara com uma situação de crise, é que você percebe que algumas coisas podem ser melhores. Né? É aquele momento em que a própria vida te dá um empurrãozinho e diz, olha, a gente vai ter que mudar e a gente vai ter que mudar para melhor. Bom, começando pegando o gancho pelo que o Fernando falou,
esse papel da aduana nesse momento da pandemia, ele tem sido cada vez maior e cada vez mais demandado. A Receita Federal, ela não parou em momento algum, pelo contrário, nós temos trabalhado muito mais, né? Nesse episódio do pagamento do auxílio emergencial, a equipe de tributos internos, auxiliada por pessoas também que trabalham com comércio exterior, trabalhou incessantemente para poder regularizar o CPF das pessoas, para conseguir que todo mundo que, que faz jus ao recebimento do benefício não sofresse entraves cadastrais com a Receita Federal. E não só nessa parte interna, na parte de acompanhamento do comércio exterior, infelizmente a gente sabe que alguns agentes se aproveitam dos momentos de crise para poder lograr vantagens indevidas. Então, ao mesmo tempo em que a Receita ela tem trabalhado para simplificar os procedimentos e fazer com que sejam mais céleres, eficientes, menos burocráticos, nós também temos que cuidar para que essa simplificação não seja uma porta de entrada, não seja uma facilitação para o cometimento de delitos, né? Nós vimos, logo que começou a quarentena, veio uma ordem do presidente para que fosse suspensa todo tipo de exportação dos produtos que eram necessários ao combate do Covid, né? Então, máscaras, luvas, equipamentos, todo esse equipamento que estava para ser exportado, o que não é uma atividade ilícita, tá? Era totalmente normal, mas esses produtos eles eram muito mais necessários dentro de casa do que fora, né? E então, numa opção, numa escolha emergencial, o governo entendeu que esses equipamentos, esses materiais de combate ao Covid deveriam ser mantidos dentro do país. Então, a Receita trabalhou fortemente aí para garantir que esses produtos não fossem exportados. Da mesma forma, nós temos recebido vários alertas de produtos falsificados. Esses mesmos produtos de testes para Covid, luvas, máscaras, temos recebido informações, alertas internacionais de que produtos falsificados estão sendo comercializados. Então, é aquele momento, o agente mal intencionado, ele vê a oportunidade, né? E cabe à Receita aqui garantir que esses produtos falsificados não sejam disponibilizados à sociedade. Vamos pensar em testes falsificados. A pessoa pode tanto fazer um teste e ser diagnosticada como positivo quando ela não está doente, como pode ser diagnosticada como negativo quando ela está. Nas duas situações, elas são críticas, porque às vezes a pessoa precisa de um tratamento e ela não vai ter, ou ela vai procurar um tratamento, vai criar uma situação desconfortável, às vezes até de pânico, com um teste que era falsificado e te trouxe um resultado incorreto. Então, a Receita Federal ela não tem parado. Na verdade, a gente tem trabalhado muito mais do que estávamos trabalhando antes da crise. A Receita tem trabalhado 24 horas por dia, inclusive pessoas, equipes que faziam horário de expediente, elas estão trabalhando, meu telefone ele fica ligado 24 horas por dia, é sábado, é domingo, nós temos recebido demandas emergenciais. Mas tratando do novo cenário, um cenário em que nós buscamos uma parceria cada vez maior entre Receita Federal e sociedade, Fernando tocou num ponto. A Receita ela deixa de ter aquela postura
que muito tempo foi vista como o órgão vilão, mero arrecadador, e ele passa a ser parceiro. A Receita espera que os contribuintes, que a indústria, que todos se desenvolvam da melhor forma possível. E nós estamos aqui para garantir isso. É claro que, por um lado, ninguém gosta de ser tributado, né? Mas a tributação, ela é uma previsão legal. Enquanto previsão legal tem que ser cumprida. E é preciso, o governo precisa dessa tributação, ele precisa dessa arrecadação para poder sobreviver. A tributação existe desde os primórdios da sociedade. Eu preciso da arrecadação federal, estadual e municipal para garantir a construção de hospitais, o asfalto, para garantir todo esse processo, todo esse dinheiro que está sendo disponibilizado num auxílio emergencial para as pessoas mais carentes, ele veio de algum lugar, né? Então, de um grosso modo, ele vem da tributação. O governo, a receita do governo é a tributação. E pensando no governo como a nossa casa, em proporções muito maiores, eu preciso de uma receita para poder administrar a despesa. Sem receita, a gente não consegue crescer, eu não consigo evoluir, eu não consigo melhorar. E quando eu digo melhorar, que o governo cresce, o governo evolui, a sociedade evolui junto com ele, né? Então, falando agora um pouco dessa nova versão, é muito importante que as pessoas entendam que numa relação de confiança, numa relação de parceria, a receita ela vai ser cada vez mais simples e cada vez mais acessível aos contribuintes que nos trazem, que nos entregam compliance. O que é o compliance? Compliance é uma palavrinha que está muito em moda, mas é o cumprimento das obrigações devidas. Na medida em que o contribuinte cumpre mais espontaneamente as suas obrigações, eu, Receita Federal, consigo ser mais simples no tratamento com ele. Eu consigo lhe trazer benefícios legais na medida em que nós temos uma relação de parceria, uma relação de confiança. Então, pensando nisso, eu trouxe uma apresentação aqui para vocês. Deixa só eu colocar aqui. Vou colocar vocês aqui no cantinho do meu lado. Consegue ver? Consegue ver a apresentação? Ok. Então, hoje nós vamos falar de modernização e simplificação aduaneira. Tá? O instrumento principal que nós temos hoje, o maior, o que tem tido a maior investimento do governo e investimento da própria sociedade, é o Portal Único de Comércio Exterior. Tá? O que é o Portal Único? O Portal Único, ele traz o conceito da janela única. É um único sistema em que todos os intervenientes têm participação. Isso facilita para o operador de comércio exterior, na medida em que, num único sistema, num único site, ele consegue ter todas as informações que ele precisa relativa à sua operação. Então, se eu tenho que apresentar no formato anterior, no Siscomex, às vezes o contribuinte ele tinha a mesma declaração, a mesma nota da mercadoria, o mesmo conhecimento de embarque, ele tinha que apresentar o mesmo documento em vários órgãos. Então, ele tinha que ter várias vias do mesmo documento e sair com uma pilha de documento entregando em cada um dos órgãos. Hoje em dia, isso não existe mais. Na exportação, nós já temos 100% da exportação pela Declaração Única de Exportação, que é a DUI, e ela é feita integralmente no portal.
Na importação, nós estamos trabalhando num crescente. Cada vez mais, a Receita ela está avançando na construção da ferramenta, avançando nas funcionalidades, para que num futuro próximo nós consigamos ter todas as operações de comércio exterior no portal único. Hoje nós já temos a DUIMP, que é a Declaração Única de Importação, e ela já está disponível para alguns operadores. Mais para frente eu vou falar para vocês. Mas não está disponível para todos, porque ainda está em fase de construção. Mas em pouco tempo nós teremos sim para todos. Tá? Então, o portal único, ele vem redesenhar e simplificar os processos. E o mais interessante, ele é construído em parceria com o setor privado. Então, aqui nós já temos um início desse trabalho conjunto da Receita com o setor privado, construindo ferramentas que são boas, que são necessárias à fiscalização e que são interessantes, práticas e simples para o setor privado. Foi um compromisso que o Brasil assumiu junto com a Organização Mundial de Comércio e ele traz uma harmonização no modelo de dados da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas. Então, o que acontece? Documentos que são utilizados internacionalmente, eles passam a ter o mesmo formato no Brasil, o que facilita demais o trabalho a operação de comércio exterior. Aqui, então, a gente tem 22 órgãos participantes. Esses são todos os órgãos que participam do portal único do comércio exterior. E num cenário anterior, como eu já disse para vocês, toda a documentação, o andamento do processo, ele era desconexo. Hoje, com o portal único, eu tenho importador e exportador, e operadores logísticos alimentando o sistema, o portal. Essas informações que são incluídas no portal, elas vêm para uma base de dados e essa base de dados encaminha informação para todos os órgãos participantes. Todos os órgãos que precisam de informações, todos os órgãos que são anuentes na operação de comércio exterior, eles recebem as informações direto desse banco de dados. Então, nós temos uma análise coordenada das informações, os processos, eles andam em paralelo. Antigamente, eles andavam de forma sequencial. Então, primeiro a documentação passava por um anuente, depois que ficava pronto, tinha-se que procurar um outro anuente, depois um terceiro, e isso gerava um atraso, fazia com que o processo do comércio exterior fosse muito alongado. Hoje, como as demandas, como as análises, elas andam em paralelo, eu consegui diminuir muito o tempo de um desembaraço aduaneiro. Então, o que acontece? Os nossos resultados esperados na exportação, nós tínhamos de 13 dias, a nosso resultado, a previsão era que caísse para 8. Na importação, eu tinha 17 dias. 17 dias entre o registro da declaração de importação e o efetivo desembaraço e a entrega da carga para o importador. Hoje nós já tivemos uma redução de 10 dias. A previsão, a Receita esperava uma redução de 40% dos prazos médios. Na exportação no modal marítimo, nós já temos uma redução de 46% nesse prazo, ok? Então, nós tivemos também uma diminuição de 85% da quantidade de documentos apresentados, justamente em razão daquela repetição dos documentos, e no preenchimento das declarações, houve uma diminuição de 60% dos campos a serem informados pelo operador. E falando de
parceria, falando de confiança, nada mais novo e atual do que o operador econômico autorizado. O programa do operador econômico autorizado, ele é um programa de segurança e conformidade em que a empresa ela vem à Receita Federal e diz: eu quero ser certificado como um operador econômico autorizado. Eu me predisponho a cumprir regras, critérios de segurança e critérios de conformidade para que eu possa receber um tratamento mais simplificado, tá? Então, o Programa Brasileiro do OEA, ele vem atender especificamente aquele contribuinte que quer cumprir as obrigações tributárias. Quem quer cumprir a obrigação tributária, cabe à Receita facilitar o cumprimento, simplificar os processos e incentivar essa postura. Quando a gente falou da Declaração Única de Importação, as empresas OEA já estão utilizando a do INPE, tá? Elas foram escolhidas como um benefício do OEA. Então, enquanto benefício, eu tenho agilidade, previsibilidade, um menor custo na medida em que eu tenho um tratamento diferenciado para as empresas que já são certificadas OEA. Elas vão ter um despacho, um desembaraço mais ágil. Se eu precisar fazer uma vistoria na carga, ela vai entrar, ela vai ter preferência na fila, tá? E o operador OEA, ele tem um ponto de contato pessoal dentro da Receita Federal. Então, quando a empresa, se ela tiver algum problema na hora do desembaraço, se ela tiver algum atraso, e um dos benefícios muito interessante para o OEA é que esses benefícios, eles não se limitam à circunscrição, à jurisdição brasileira. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Hoje, no marítimo, eu tenho despacho sobre águas OEA. O que é isso? Importadores conformidade do nível 2, eles podem registrar a declaração de importação antes da chegada da carga no porto. Isso é só para quem é OEA, tá? Então, em todos os portos brasileiros, o contribuinte, ele já sabe. Se a DI dele for de consumo ou for de admissão na Zona Franca, ele já sabe qual é o canal da carga dele. E se o canal for verde, ele não precisa nem fazer o depósito da mercadoria no porto. Ele não precisa guardar a carga. Ele já pode, o navio chegou, o navio atracou, ele já pode colocar num caminhão e levar a carga dele embora. Essa redução de estoque, redução de armazenamento, eu tenho economia, porque a empresa não vai precisar pagar armazenagem, e isso possibilita também que a empresa ela mantenha estoques menores. Então, ela vai ter um valor, um dinheiro parado menor no seu estoque. Por quê? Ela consegue prever pela chegada da carga, existe uma previsão do tempo que demora para o navio vir do porto de origem até o Brasil. Ele sabe que ali no desembaraço, a carga vai ser desembaraçada rapidamente. No modal aéreo, a gente tem uma figura parecida, que é a carga pátio por 24 horas. Eu tenho esse benefício para os OEAs que são conformidade nível 1 e 2, e eles vão ter um armazenamento prioritário da carga. No marítimo, eu tenho despacho sobre águas. No aéreo, eu ainda não tenho, mas nós vamos ter. Em pouco tempo, é uma das próximas funcionalidades, uma das próximas inovações para o OEA, vai ser um despacho, que a gente ainda não sabe como vai chamar, um despacho sobre nuvens, talvez. Mas a carga, ela tem um armazenamento temporário e isso traz maior agilidade e redução dos custos, tá? A gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, a redução média dos canais de conferência. Na exportação, eu tenho uma média de redução de 50%.
e na importação, uma redução média de 71% nos canais de conferência para as empresas que são certificadas OEA. Agora, o nosso último número é de janeiro, nós tínhamos já certificadas 462 empresas, e essas empresas, elas estão participando com aproximadamente 24% das operações de comércio exterior, tá? Ali próximo de 20% na exportação e 26%, 27% na importação. Então, já é uma participação expressiva dos operadores OEA. Continuando sobre o OEA ele é um programa internacional. Então, nós temos os acordos de reconhecimento mútuo que servem para que um país reconheça o programa OEA do outro como sendo um programa válido. Qual que é o cerne do acordo de reconhecimento mútuo? Benefícios que uma empresa OEA tem no Brasil, uma empresa certificada pelo Brasil, serão também reconhecidos num outro país, quando eu tenho a assinatura do acordo de reconhecimento mútuo. Então, são acordos operacionais de aduanas que têm programas OEA compatíveis. Eu vou ter uma verificação documental reduzida nos dois países, uma menor taxa, uma menor percentual de inspeção, prioridade na inspeção física, tanto no Brasil quanto no outro país, tá? Prioridade no desembaraço, no caso de interrupção do comércio internacional. Então, principalmente agora que nós temos uma situação de crise, eu tenho uma prioridade para o OEA, seja aqui no país, seja no Brasil, seja em outros países em que o Brasil já assinou um acordo de reconhecimento mútuo. E é interessante, os pontos focais, eles se conversam. Então, o Brasil, nós temos acesso aos pontos focais, as pessoas que trabalham com OEA nos outros países com o qual o Brasil assinou o reconhecimento mútuo. No momento, nós já assinamos com o Uruguai, com a China e com os países do Mercosul. Tá? E estamos trabalhando com os Estados Unidos, com o CITPAT, eles têm vindo aqui várias vezes para que possamos fazer trocas de experiências com a Argentina, Bolívia, México, Peru. Teremos o OEA regional e o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Tá? Com os acordos de reconhecimento assinados, nós vamos ter uma aceleração da implementação dos benefícios, consolidação da troca de dados via blockchain, e até o final de 2020, esse ano, nós esperamos assinar com México, Bolívia, Peru e os multilaterais. Ok? O OEA integrado, rapidamente, o que é o OEA integrado? Hoje, o OEA, algumas pessoas acreditam que ele é exclusivo da Receita Federal. Não é. Eu tenho simplificação dos processos de licenciamento, menor incidência de conferência para os anuentes e uma análise prioritária para os outros órgãos também. Então, o OEA integrado ele é um módulo complementar que inclui outros organismos da administração pública que também exercem controle sobre as operações de comércio exterior. Então, nós estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa, com o Exército, com a ANAC e com o Inmetro. Todos eles nós já temos, estamos em fase avançada de tratativas e de acordos. E com o Ministério da Agricultura, nós já tivemos algumas empresas certificadas pelo OEA Agro. Elas foram certificadas em novembro de 2019 no setor de defensivos. Ok? Novos benefícios. A utilização da DUIMP, que eu já falei para vocês, informação antecipada do canal, que é o despacho sobre nuvens e o despacho sobre águas, e futuramente o despacho sobre nuvens e o despacho sobre rodas. O despacho sobre rodas é para o modal rodoviário, tá? E nós vamos ter também
o pagamento diferido, né? O que que é o pagamento diferido? O pagamento diferido, eu consigo fazer uma declaração consolidada e é como se fosse uma declaração guarda-chuva. Faço uma única declaração e vou trazendo as mercadorias que eu preciso na importação. Esse cadastro eu vou ter um cadastro de operadores estrangeiros que vai ser incorporado à do INPE para poder garantir também os benefícios do acordo de reconhecimento mútuo. E o meu gerenciamento de risco do portal, ele vai trazer saltos qualitativos no processo de seleção. E pensando sempre numa relação de confiança, nós vamos ter a figura da inspeção por exceção. Hoje, a regra eu tenho percentuais de canais, mas a regra é a inspeção. No futuro, com o gerenciamento de risco das empresas OEA, a inspeção vai ser a exceção, porque construiu-se uma relação de confiança com o operador, com os agentes da cadeia logística, e a partir do momento que eu conheço todos os operadores da cadeia logística, eu tenho uma relação de confiança com eles, isso faz com que o meu canal de inspeção seja menor, porque eu confio naquele processo que está sendo desenvolvido. Seguindo na simplificação, nós tivemos aqui em Minas a certificação do primeiro aeroporto industrial do país. O que é o aeroporto industrial? O aeroporto industrial é um regime especial de entreposto aduaneiro. Em suma, você tem um espaço na zona primária, na área do aeroporto, em que as empresas podem desenvolver as suas atividades e as suas atividades de industrialização. Então, a empresa ela vem e fixa um módulo dentro do aeroporto, dentro da zona chamada aeroporto industrial. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que toda mercadoria importada com destinação ao aeroporto industrial, ela vem com suspensão tributária. Então, a empresa importa e ela não paga os tributos de importação, os tributos federais. Ela faz o beneficiamento ali com as peças, as mercadorias que foram importadas e cria o seu produto final. A saída do produto, ela pode se dar para exportação ou para alimentar o mercado interno. Na situação em que que a empresa opte por exportar, essa mercadoria que for destinada à exportação, ela não vai ter a tributação. O regime ele é fechado com a declaração de exportação. A mercadoria que for destinada ao mercado interno, essa que estava com a tributação suspensa, ela vai ter que haver o recolhimento desse imposto. Mas, em compensação, a empresa ganhou todo um prazo, ela teve um diferimento ali do pagamento, em que ela só vai fazer o recolhimento na saída da mercadoria para o mercado nacional. Tá? Então, a mercadoria ela é importada, fica armazenada ali no aeroporto industrial, é beneficiada e, vindo para o mercado nacional, a empresa recolhe o imposto. Sendo exportada, eu mantenho ali a isenção. Antes era suspensão e ele vai sair com isenção. Tá? O prazo do regime é um prazo de 1 ano, prorrogável por um período novo de mais 1 ano. A exceção é que possa se prorrogar por mais um, sendo 3. Lembrando, o que é essa prorrogação do regime? É a entrada da mercadoria. A mercadoria que entrou na importação, ela pode ficar por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano dentro do regime. Passado esse período, ela tem que ser ou exportada ou encaminhada para consumo no mercado interno. Bom,
O regime ele é concedido ali com uma admissão, no momento da admissão ao regime, tá? E é responsabilidade do concessionário, no caso do aeroporto industrial, no nosso caso aqui é a BH Airport, a guarda da mercadoria. Então, o concessionário ele é responsável pela guarda da mercadoria e, se tiver algum sumiço, ele é responsável pelo pagamento dos tributos que estão suspensos e eventual multa. Tá ok? Continuando a nossa teoria, o crescente do compliance, da relação de confiança, nós temos o trânsito aduaneiro simplificado. O que é a figura do trânsito aduaneiro simplificado? Ela foi trazida com uma alteração da IN 248 de 2002, que trata do trânsito aduaneiro. No final de 2019, a IN 1918, ela trouxe possibilidades de dispensa de etapas no Siscomex Trânsito para algumas empresas. Como é que funciona? A empresa ela vem à Receita e ela tem que ser, o beneficiário ele vai ser concessionário ou permissionário de recinto alfandegado no trânsito. Então, pensando aqui no nosso estado, se eu tenho uma carga que vai chegar marítimo pelo Porto do Rio ou pelo Porto de Santos, o concessionário ou permissionário de um recinto alfandegado, ele pode solicitar a dispensa de etapas no Siscomex Trânsito, desde que ele indique qual é o porto de origem e o local, porto ou aeroporto de origem e o local de destino e quais são as rotas que ele pretende utilizar. A Receita vai analisar de maneira individualizada, né, por CNPJ, esse pedido e vai ser construído um perfil de risco do operador. Sendo um perfil adequado, né, o concessionário ele se torna responsável pela carga a partir do momento em que ela sai da zona primária. E essa dispensa das etapas do trânsito, ela traz agilidade, na medida em que a carga, as pessoas que trabalham conhecem, sabem como acontece. O documento de trânsito, a carga vem, ela chega no recinto de zona secundária e fica ali aguardando a fiscalização da Receita Federal para que possa ser dado a conferência da integridade do trânsito. A Receita diz, vem, olha a documentação e diz, ok, a carga está perfeita, o prazo foi cumprido, não há problemas com essa carga. Na minha situação de trânsito aduaneiro simplificado, eu consigo queimar algumas dessas etapas em razão da relação de confiança construída entre a Receita Federal e o concessionário, o permissionário, e isso traz mais agilidade. Mais uma vez, eu tenho aqui a figura do compliance, a figura da aproximação, relação de confiança cada vez maior. Quanto maior a relação de confiança construída entre o operador e a Receita Federal, mais simples, menos burocrático vai ser o tratamento que esse operador vai receber junto à Receita. E, por fim, mas não menos importante, o Estado de Minas Gerais, ele trouxe uma novidade agora, no mês passado, que é a verificação remota de mercadorias por câmeras. Essa verificação remota, ela possibilita que o fiscal da Receita Federal, da sua própria unidade, no caso, na situação que nós estamos da pandemia, em que houve a determinação de que as pessoas fossem para casa, o fiscal ele consegue, da própria casa dele, fazer a verificação da carga que está no depósito. Isso traz, além de segurança, uma diminuição da quantidade de pessoas que circulam ali na área do depósito, traz agilidade também. Antigamente,
para poder fazer a verificação de uma mercadoria que tinha dado canal vermelho, era feito um agendamento. Então, a carga chegava, deu canal vermelho, ela era depositada e escolhia-se de acordo com a agenda do auditor fiscal, com a agenda do órgão anuente. Você escolhia uma data para fazer uma vistoria. Às vezes, a carga ficava uma semana parada, aguardando na fila para fazer a vistoria. Hoje, com essa vistoria remota, você consegue trazer mais agilidade na hora de fazer a verificação pelas câmeras, você diminui os custos e a gente consegue trazer os benefícios da tecnologia para a Receita. Como funciona hoje? Hoje, o meu depositário, ele tem uma equipe que está dedicada a fazer essa verificação. Antigamente, eu já tinha uma equipe dedicada, que era o rapaz responsável por trazer a carga, descer naquele caminhãozinho, né, abrir a carga. Toda a verificação física ela era acompanhada. O que mudou? Mudou que hoje a Receita faz essa verificação remotamente. Numa figura de monitoramento, com todas as câmeras do recinto, eu consigo acompanhar o que está acontecendo no momento da vistoria e também a movimentação nos outros momentos. Então, de uma maneira virtual, nós estamos conseguindo cada vez mais fazer a verificação das cargas num prazo cada vez menor. O representante do importador ou do exportador, ele também pode acompanhar essa vistoria remotamente, se ele quiser, pelo aplicativo, ou ele pode ir pessoalmente ao recinto. Mas a proposta inicial era diminuir cada vez mais a aglomeração para que as pessoas pudessem ficar seguras. Essa verificação remota, ela é uma novidade, né, que veio muito em urgência da crise, da pandemia. Mas nós temos tido um feedback muito positivo das equipes. As imagens são boas, o trabalho está sendo muito bem feito pelos depositários e eu acredito que essa é uma novidade que veio para ficar, porque está trazendo ganhos para todas as partes. E a verificação das mercadorias de declarações em canal vermelho e também da integridade do trânsito. Então, aquela situação em que o operador precisava ficar esperando o horário do fiscal ir lá, olhar, conferir os itens de segurança, agora a gente já consegue fazer isso remotamente. Tá ok? Bom, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada. Excelente, Maria Carmen. Parabéns em nome de todos aqui, dos nossos participantes aqui do webinar e da live lá do YouTube, né? Estamos com um número expressivo e tenho certeza que todos estão muito satisfeitos aí. Foi muito clara, muito densa e com muita informação. Você trouxe para nós aí vários temas extremamente relevantes, né, para colocar a perspectiva da Receita Federal, né, nesse momento, né, atos aí, processos que já estão em andamento há mais tempo e que agora avançaram ainda mais, e outros que são, como a DTA simplificada, né, e a verificação remota das mercadorias, né, importantíssimas aí para esse momento e que são, como a gente falou, avanços, né, que nós acreditamos aí que vão ficar como mudanças positivas e para frente, né, em relação ao nosso processo de simplificação aduaneira, atendendo tanto o lado do controle quanto da agilidade, né? Nós tivemos aqui uma série de perguntas e comentários, né, aqui no nosso chat, né? Estão todos aqui. E agora eu vou convidar, né, também para participar conosco, né, dois representantes aqui do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros,
um do sindicato e um da CODACA, as comissárias de despacho e agente de carga. O Marcelo Leonardo, o Marcelo Belisário e o Leonardo Abreu, que vão participar aqui conosco agora. Então, nesse momento também eu vou trazer algumas das perguntas, comentários que foram colocados aqui, tanto por aqui quanto lá pelo YouTube, para que a gente possa conversar sobre elas. Tá ok? Mas já te agradeço de antemão, foi realmente excelente aí, muito boa apresentação. Você falou de diversos temas muito interessantes, muito relevantes, de uma forma muito objetiva, né, e muito clara aí. Tenho certeza que o público aqui também ficou muito satisfeito de acompanhar. Obrigada, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, está aqui o Marcelo Belisário, está aqui também Leonardo Abreu, representando aqui o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Minas Gerais e a CODACA. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, doutora Maria Carmen. Obrigado pela apresentação, foi realmente excelente. Grande parte das perguntas que eu tinha recebido foram esclarecidas na apresentação, principalmente com relação ao DTA, ao trânsito aduaneiro. Sabíamos que para Minas Gerais o trânsito aduaneiro sempre foi um grande problema, né? Sempre tivemos um gargalo aí nas transações entre estados, e eu acredito que esse DTA simplificado vai resolver grande parte do problema. Existe uma das perguntas também relacionada ao trânsito aduaneiro, que é com relação à multa, quando se declara no trânsito aduaneiro um valor diferente da mercadoria, diferente da DI. Essa é uma das perguntas feitas pelo José Carlos Doco, que é também diretor da CODACA, um dos mais antigos despachantes de Minas Gerais, e gostaria que a senhora respondesse com relação ao porquê dessa multa, sendo que o fato gerador do imposto é na DI. Bom, é uma pergunta assaz interessante. O que acontece? A multa, ela é gerada em razão da declaração indevida, né, da declaração incorreta. É um descumprimento da obrigação acessória. É uma previsão legal, né? E foi construído assim já há algum tempo, né? Porque o que acontece? É importante a declaração de trânsito, é importante que ela tenha uma correlação intrínseca clara com a declaração de importação ou de exportação. Eu preciso saber que a mesma mercadoria que saiu ou que veio da declaração, ela está sendo transportada no trânsito. Então, é uma exigência de obrigação acessória. E que, se a gente for olhar assim de uma maneira muito mais objetiva, não é tão difícil você trazer a informação da declaração de importação para a declaração de trânsito. Uma das ideias que se teve na construção da DUIMP é que a declaração de trânsito já fosse gerada pela própria DUIMP. Isso já diminuiria bastante a incidência dos erros ali na hora de fazer a transcrição das informações. Mas é uma previsão legal. Não, com certeza. Se isso vier pela DUIMP, já vai eliminar bastante os erros que acontecem nos dias de hoje com relação à declaração no trânsito aduaneiro.
Estou com um problema aqui. Boa tarde, Fernando. Ei, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, Maria Carla. Tudo bem? Deixa eu ouvir bem aí. Está me Boa escutando? tarde, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Então, primeiramente, gostaria de parabenizar a excelente palestra, né? Está me escutando? Então, Está me escutando? Parabenizar pela excelente palestra, né? E eu queria fazer até uma observação, que foi uma observação importante, que dentro das atividades essenciais, a gente observa no início da palestra da doutora Maria Carmen, que ela cita lá que todos estão trabalhando aí diuturnamente, a dificuldade que está sendo a adaptação de todos, né? E a gente observa que, dentre as atividades essenciais hoje, se inserem também nesse contexto os auditores fiscais da aduana, né? E os profissionais de comércio exterior, notadamente os despachantes aduaneiros, né? Porque toda essa celeridade que está ocorrendo, né? Um aprendizado para todos, para que as cargas cheguem ao seu destino na maior rapidez e fluidez possível, né? E eu queria fazer uma observação que com esse impacto da pandemia, ela nos fez refletir um pouco sobre o cenário do comércio exterior, porque houve uma aceleração muito grande, isso já vinha ocorrendo, né? Na palestra isso ficou claro, com o portal único, as diversas mudanças que vêm ocorrendo no nosso país, né? Notadamente com o OEA, mas uma simplificação muito grande, até para os produtos da Covid, talvez venha a ficar para outros itens também, né? Hoje a gente consegue ter uma celeridade muito grande nas liberações, e eu até elenquei algumas coisas aqui, essa questão da redução temporária do imposto de importação, do IPI, enfim, várias facilidades, possibilidade de registro antecipado, entrega antecipada de mercadorias, quer dizer, tudo isso também tem a ver com a OEA lá na frente, mas são específicas para os produtos da Covid, né? E acho que o mais importante de todas, as duas coisas mais importantes que foram ditas aí, eu acredito que foram essa possibilidade da verificação física das mercadorias por meio de imagens, né? Isso aí acho que vai ser um diferencial muito grande, talvez isso venha para ficar, né? Porque isso ganha-se muito com agilidade. E um assunto que muito nos interessa aí há décadas aqui, nós que estamos no estado mediterrâneo, que é o trânsito aduaneiro simplificado. Nós sofremos muito com as cargas que têm que passar necessariamente pelos portos e voos que só passam por São Paulo, né? Ou Campinas, e essa dificuldade para que eles cheguem aqui sempre há uma perda muito grande financeira, né? Então, enfim, eram esses os pontos. E eu queria levantar, na verdade, duas perguntas, duas questões. Na verdade, nem são tão perguntas, são situações que a gente poderia colocar para o debate. Uma delas, no que diz respeito a todas as empresas hoje, né, com algumas exceções, estão vivenciando um período. Ficou mudo. Funcionamento com as equipes. E, com isso, o que acontece? Muitas cargas estão hoje alcançando aquele 90º dia, né, que são 90 dias para as cargas irem para perdimento, e, eventualmente, 120 dias, quando é em zona secundária, né? Mas, se há alguma perspectiva, ou se já ouviu falar por parte da COANA, enfim, alguma instituição normativa que o valha, para determinar o que pode ser feito. Porque a gente até tem feito nós estamos vivenciando isso muito no setor de autopeças e alguns outros setores de comércio, nós estamos entrepostando as cargas para que elas não sigam para perdimento. Mas os terminais acabam cobrando a armazenagem no momento que
o capital de giro das empresas está extremamente comprometido. Então, se há tudo que está sendo postergado, também seria um pleito de postergar também esse prazo do perdimento das cargas, uma vez que elas não estão sendo liberadas ou desembaraçadas por força de uma situação atípica que nenhum de nós está acostumado. E o segundo e último ponto que eu queria colocar para o debate, aí até, Maria Carmen, você me perdoe, essa situação até não tem muito a ver com a sua jurisdição, porque não caberia a Receita legislar sobre isso, mas a questão de um projeto de lei de um deputado que cita, que busca aí uma perspectiva de congelamento da taxa cambial. Por quê? Porque hoje há uma imprevisibilidade total no Brasil em termos de aquisição de produtos importados, porque você não sabe em qual taxa você será tributado. O câmbio, para efeito de pagamento posterior, você pode negociar com o seu fornecedor, esperar um momento mais adequado. Mas os impostos, eles não têm jeito. É o dólar do PETAX da data do dia anterior. Então, face a isso também, eu acho que era um assunto interessante para a gente colocar em debate. Né? Então, obrigado. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa, Fernando, e pela excelente palestra, Maria Carmen. Marcelo, se não me engano, inclusive, esse projeto, a taxa seria a taxa do dólar do dia 31/12, né, do ano anterior. Então, exatamente, Leonardo. Esse é o projeto de lei que foi apresentado por um deputado. Eu vou fazer um comentário sobre isso para somar em relação a esse tema. Primeiro, o seguinte, né? O tema da tributação, como nós sabemos, é um tema de âmbito legal. Né? Então, qualquer alteração, num primeiro momento, ela é uma alteração que tem que acontecer no âmbito da lei. Agora, o câmbio, já no passado, houve, em janeiro de 1999, se não me engano, uma época que o câmbio, até então, ele era controlado pelo governo federal. O ministro da Fazenda, à época, com uma portaria, alterou, né, flexibilizou o câmbio para ele passar a ser flutuante. Na época, foi uma medida que prejudicou, de certa forma, o importador, porque ele tinha um câmbio previsto para um mês. Então, iniciava o mês, ele já sabia qual seria a taxa de câmbio aquele mês todo. O dólar era R$1,20 e poucos centavos, né? Uma época que a realidade estava muito distante dessa que nós estamos vivendo hoje. Mas a portaria do Ministério da Fazenda definiu. Então, existe, do ponto de vista de legitimidade para a edição de uma norma como essa, a possibilidade de que o câmbio pudesse eventualmente ser fixado aí por uma determinada portaria do Ministério da Fazenda, não no âmbito, vamos dizer, do secretário da Receita, mas no nível do ministro da Fazenda. Né? Então, está tanto no âmbito do legislativo quanto no âmbito do executivo, lá no ápice aí da pirâmide de quem possa tomar essa decisão. Né? Independente aí de quem, porventura, venha tomar a decisão, acho que é muito legítimo o que está sendo colocado, uma vez que nós vivemos um momento de muita insegurança, né? E se o câmbio fosse fixado num patamar do mês de janeiro, ele poderia trazer mais segurança e previsibilidade para essas operações, ainda que isso perdurasse durante um período determinado, né? Que fosse aí, durante o período da pandemia, do isolamento, 2, 3 meses, certamente seria uma medida que ajudaria para a operação e os custos não ficarem inviáveis, né, para os negócios que as empresas, e para a retomada também seria muito bom. Eu não sei se no âmbito da Receita Federal, e aí a nossa convidada, a doutora Maria Carmen, possa comentar se ouviu alguma discussão a respeito, se há algum estudo nesse sentido. Olha, Fernando, esse aí é um assunto complicado, né? É um assunto delicado, porque, de fato, para importação, você tem essas variações cambiais e o dólar está subindo muito rápido, né? Então, você inviabiliza muito. Mas, em compensação, para exportação, o câmbio elevado ele é benéfico.
Então, você fica ali naquela, literalmente, uma sinuca de bico, né? Se assim, eu pendo para um lado ou eu pendo para o outro. Quem trabalha com importação, obviamente, fala assim, não, mas espera aí, infelizmente, é uma situação, é muito delicado isso. Particularmente, Carmen, acho que essas variações cambiais, elas têm que vir do mercado mesmo. Mas eu não acredito, às vezes que eu vi situações em que em que o governo segurou o câmbio para uma coisa ou para outra, num futuro não muito longínquo, estourou o problema. Mas, claro, a pandemia é uma situação totalmente fora do padrão, é uma situação nova e tem sim que ser analisado. Mas aqui na Receita a gente ainda não viu. Marcelo, sobre os Oi. perdimentos, vamos lá. O que acontece? A previsão legal é de 90 dias, mas enquanto não for decretado o perdimento, a qualquer momento o importador ele pode pedir a retomada do despacho e ele tem direito a isso, tá? Nós não, embora não se tenha Mas isso gera multa, né? Para o importador. Gera, embora não se tenha ainda uma legislação falando sobre essa postergação, nós não temos dado prioridade no tratamento desses perdimentos. No momento da pandemia, a gente entende a situação e a Receita não está correndo para dar perdimento na carga das empresas que, por qualquer razão, não estejam conseguindo fazer o desembaraço. A Receita está trabalhando com vigilância, carga que é não manifestada, carga com droga. Nós temos tido muito caso de carregamento com droga, tá? E também mercadoria contrafeita. Mas não, a Receita não está atacando isso. A possibilidade, mas sim, eu entendo que a sociedade pode demandar à Receita uma previsão legal da suspensão da multa. Eu pessoalmente não vejo problema nisso. Se nós estamos numa situação em que você tem um diferimento do pagamento, é uma situação emergencial, as empresas estão fechadas, eu não consigo fazer, não consigo desembaraçar. Se eu desembaraçar, eu não tenho o que fazer com a carga, não tenho dinheiro para pagar, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas tem que ser uma demanda da sociedade na medida em que é uma previsão legal. Agora, quanto travar o câmbio para calcular o tributo, eu não vejo problema, mas quem fala sobre política cambial é o Paulo Guedes. Paulo Guedes é que determina o que é que vai ser feito. A nossa prioridade... Pode falar. Pode completar. É que eu queria trazer um outro tema que foi muito repetido aqui pelos nossos participantes. Tá. Marcelo, nossa prioridade agora, desembaraçar medicamentos de combate ao Covid e equipamentos. Nossa prioridade agora é garantir que tudo o que for necessário para combater a pandemia, para que o país possa se reerguer, seja feito, tá? Ninguém aqui está pensando em dar perdimento em carga de empresa de boa fé, não, tá ok? Pode ficar sossegado. A gente entende isso, com certeza. Obrigado. Um tema que foi levantado aqui, que foi repetidas vezes objeto de algum comentário ou pergunta, em relação com o programa OEA, tá, Maria Carmen? E é um ponto sensível sobre o programa OEA, certo. e ele já vem realmente, né, no âmbito desse tema. Desde o início, ele causou polêmica, né, discussões, e no início nós tivemos uma forma prevista na legislação, que é exatamente
a possibilidade, né, dentre os intervenientes que seriam passíveis de certificação, a inclusão havia no início, na legislação original, o despachante aduaneiro. Nós acompanhamos isso de perto, né? Muitos despachantes, inclusive, se capacitaram ainda mais, né? Fizeram um esforço para se adequar ao que a legislação previa e se certificaram como OEA. Outros divergiram da própria norma e entenderam que a norma, no seu modelo de inclusão do despachante, ela teria algum vício, né? Alguma questão legal que poderia ser discutido. Depois de um credenciamento de um número de despachantes no Brasil, o volume de ações judiciais em relação ao questionamento da possibilidade do despachante se credenciar como OEA aumentou, e essa discussão acabou levando à mudança na legislação e a exclusão do despachante aduaneiro como interveniente, né, passível de ser certificado como OEA. Tem argumentos, o passado nem é o ponto aqui, né, eu acho que não é essa a questão, mais do que o passado é muito mais olhar para frente. Nós sabemos que as operações, em sua grande maioria, elas passam pelo despachante aduaneiro, na sua grande maioria, num percentual que nós sabemos que é altíssimo, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele é um ator de grande relevância na cadeia logística, tanto para importação quanto para a exportação. A dúvida que surgiu aqui por diversas vezes é saber qual é a expectativa. Eu sei que esse é um tema que a Receita também está muito atenta, né? A equipe OEA sempre trata desse tema e tem uma preocupação para trazer novamente o despachante aduaneiro para o campo da certificação do OEA. Então, a pergunta e o comentário que a gente gostaria de ouvir de vocês, como que está isso, qual que é a posição, o que você pensa aí a respeito da certificação do despachante aduaneiro como OEA. Bom, vamos lá. A figura do despachante, indiscutivelmente, ela é extremamente importante nas operações de comércio exterior. Ninguém consegue fazer um despacho na Receita hoje sem um despachante, né? E a inclusão do despachante como operador OEA, ela está prevista, tá? E a Receita tem trabalhado nisso, trabalhado ativamente. O programa, havia previsão até pouco tempo de alteração da legislação, e o despachante estaria incluído aí como beneficiário da certificação OEA. Só que nós fomos atropelados pela pandemia, né? Pela crise. Então, essas tratativas, elas acabaram. Eu não posso dizer que a tratativa da inclusão do despachante ficou suspensa, mas eu diria que ela está caminhando de uma maneira menos rápida, porque nós temos demandas emergenciais todos os dias. Então, você tem ali, eu tinha minha prioridade 1. O despachante talvez fosse a prioridade 1. Aí vem uma emergência, ele passa a ser o 2. Aí vai vir um outro. Né? Claro, a gente entende muito que essa inclusão ela é importante, mas numa situação em que a gente está trabalhando com controle de fronteira, combate a ilícito e desembaraço de equipamentos e mercadorias emergenciais, diferimento de pagamento de tributo, CPF, as coisas vão se sobrepondo de uma forma que isso começou a andar de uma maneira não tão rápida. Mas sim, a previsão de inclusão do despachante, sim, como certificado OEA. Tá? Bom, eu tenho outra pergunta, doutora Maria Carmen, em relação ao documento eletrônico, no caso do BL ou no AWB. A gente sabe da importância e da segurança que temos que ter com esses documentos. Porém, qual é a posição da Receita em relação à possibilidade desses documentos virem a ser eletrônicos, a serem impressos no Brasil
diferente do que acontece hoje no resto do mundo, onde nós temos, por exemplo, com os armadores, o que a gente chama de express release, onde os armadores imprimem os documentos no destino, com assinatura eletrônica. Qual é a posição da Receita hoje? Porque eu acredito que com o Covid-19 e com o distanciamento social, isso vem de encontro justamente com a facilidade da gente não ter que apresentar documentos físicos, né? E principalmente a gente trazendo, imprimindo esses documentos no país com assinatura eletrônica. Como é que a Receita vê isso para um futuro próximo? Olha, vamos pensar aqui. É uma assinatura eletrônica, mas eu consigo entrar num site para verificar a autenticidade da assinatura, como a gente tem aqui hoje na assinatura com certificação digital? É isso? Travou. Desculpa, travou, eu Oi. não escutei. Tá, no caso, o documento ele é assinado eletronicamente, mas eu consigo entrar num site e verificar se aquela assinatura é válida, como acontece hoje com a nossa certificação digital. Pode ser feito através de um site ou pode ser feito também assinado pelo representante da empresa no Brasil. Hoje, no resto do mundo, por exemplo, quando você vai fazer uma exportação marítima, no caso, você pede o documento, o BL, que seja Express Release, ele é impresso no destino e é aceito por todas as alfândegas no destino. E falo, no caso, principalmente Estados Unidos, Europa, Ásia, são países que aceitam esse documento como Express Release. Sim, mas quando ele é assinado aqui no Brasil, ele é assinado com a certificação digital. Ele pode ser assinado com certificação digital ou com procuração do representante da empresa, né? Mas quando o procurador da empresa assina, ele assina com certificação digital, ele não assina na mão. É uma assinatura eletrônica. Ele pode assinar com assinatura eletrônica ou fisicamente. E aí eles aceitam a física sem nenhuma verificação? Tipo, Sim. como é que ele sabe que não fui eu que assinei no lugar do procurador? Porque, na verdade, como é um documento da própria empresa, ela é a responsável pela segurança desse documento. Ah, sim. Sim, tá. Então, vamos lá. Um documento... A Receita, ela tem evoluído bastante no tratamento desses documentos eletrônicos, tá? Um documento em que ele seja assinado eletronicamente, e aqui eu estou dizendo a minha opinião, tá? Uhum. Um documento que ele seja assinado eletronicamente com um certificado digital, seja uma certificação digital, uma certificação digital válida, eu não vejo problema nenhum da Receita aceitar. Na verdade, a gente espera, a Receita, a aduana, ela tem construído sistemas em que, na hora que o documento for gerado lá no outro país, por exemplo, se for numa importação na origem, esse documento já venha direto via sistema para a Receita. Por isso que a gente está até usando aquele sistema harmonizado de dados da OMA, para que eu tenha um único documento que seja válido internacionalmente. Mas eu, particularmente, pelo que eu vejo da Receita, das evoluções, eu vejo com muito bons olhos. Se é um documento válido, se ele é assinado digitalmente e considerando as responsabilidades, eu não vejo problema nenhum. É viável, sim, essa aceitação. Vou te dar um exemplo num paralelo, tributos internos. Hoje, a Receita já aceita cópias simples de documentos. Uhum. Antes, a cópia tinha que ser autenticada. Exato. Agora, em razão da pandemia, cópia simples. O pessoal foi fazer a regularização do CPF, cópia simples por e-mail. As pessoas mandaram e-mails para a gente, tiraram foto do documento, foto no celular da certidão de nascimento, botou no e-mail e mandou. E tudo foi aceito.
tá? Então, isso... Nessa linha também, agora em março, né, houve uma alteração da legislação para um grande avanço, né, permitiu o arquivamento do documento digital, né, não ter mais que ser arquivado em papel, porque estava aceitando no processo, no despacho, o documento digitalizado, mas o arquivo tinha que ser do papel, físico, né? Então, um grande avanço que veio logo aí no período de 10 de março, do dia 18 de março de 2020, é o decreto 10.278, né, autorizando o arquivamento de documentos digitais. Já foi um avanço nesse sentido, exatamente como você está dizendo, né? Um outro ponto aqui também relevante, que foi também comentado aqui, sobre dois assuntos ainda do OEA que foram comentados, que são muito relevantes, a questão da entrega antecipada da mercadoria, né? A alteração na IN 680, colocando como uma das hipóteses de entrega antecipada da mercadoria a mercadoria importada pelo operador econômico autorizado C2, né, de conformidade. Quer dizer, isso traz uma previsibilidade 100%, né, para o OEA e vai exatamente nessa linha da confiabilidade, né, de tratar a operação realizada pelo operador que é OEA com mais agilidade, né, liberando a carga e separando algo que sempre foi demanda de todo o mercado, separando o fluxo físico do fluxo documental, a logística do documento, né, permitindo que a carga saia e a verificação aduaneira possa acontecer em paralelo no momento posterior, sem que a mercadoria fique lá parada, gerando armazenagem, às vezes atrasando uma etapa produtiva, né? Então, também foi uma alteração muito importante, né? Sim, lembrando, Pierre, que essa previsão da entrega antecipada do OEA, ela foi estendida para os equipamentos e materiais de combate ao Covid. Né? Então, eu também tenho a possibilidade, o importador ele pode solicitar a entrega antecipada da mercadoria, por ser uma mercadoria de combate aí à pandemia. Nós tivemos uma alteração essa semana, se não me engano, foi segunda-feira. Segunda ou terça-feira alterou novamente o anexo da IN 680, trazendo a relação dos bens que são considerados... Perfeito. Essa questão da verificação física remota é um grande avanço, né? Sem dúvida nenhuma, merece todos os aplausos, que é uma mudança de paradigma e que mostra que é possível fazer assim, né? Que é possível trazendo mais transparência, mais facilidade para o processo acontecer, né? Uma vez que você pode até ter técnicos, às vezes, para analisar aquelas mercadorias durante uma conferência aduaneira que vão estar remotos também, né? Sim. Então, realmente é o uso da tecnologia aí para trazer mais segurança e previsibilidade para o despacho. Né? Sem falar que o ganho de tempo é enorme, né, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. São medidas relevantíssimas aí, que é o que a gente falou, que a gente espera que possam... a expectativa, até foi uma pergunta que foi colocada lá no YouTube, se essas medidas que estão sendo tomadas nesse momento, né, da Covid, se a gente pode ter expectativa realmente que elas vão permanecer pós momento maior aí de isolamento, né? Você acredita que sim, né, Carmen? Eu acredito, nós estamos num momento de construção. Na medida em que eu consigo construir uma relação de confiança com a sociedade, com as pessoas com quem a gente está trabalhando, não tem por que voltar, não tem por que regredir. Então, isso depende, eu diria que depende até mais do setor privado do que da Receita Federal. Porque se eu começar a achar, por exemplo, falhas no processo, comecei a ter um problema com o depositário, como a Receita está fazendo remotamente, aumentou a quantidade de carga não manifestada e tal, isso acaba trazendo uma visão não muito boa, do tipo, olha, não está dando certo, vou ter que voltar e ficar lá olhando. É como o pai que dá liberdade para o filho. Fala assim, eu te dou liberdade com responsabilidade. A gente tem uma relação de parceria. Eu confio no que você está fazendo e por isso eu estou simplificando. Mas saiba,
quanto mais eu simplifico, Receita, quanto mais eu simplifico, mais eu monitoro o seu processo de trabalho. É uma via de mão dupla, né? Então, nesse monitoramento, a gente percebendo que o monitoramento ele traz informações boas, traz bons resultados, não tem por que a gente regredir. Perfeito. Só confirmar aqui o número do decreto que autoriza a digitalização dos documentos. Foi um comentário, uma pergunta que foi feita lá pelo YouTube. O decreto que autoriza a digitalização é o número 10.278, de 18 de março de 2020. E a notícia Siscomex, importação 17 e 18 de 2020, trazem essa informação. Tá? Teve uma outra questão que foi trazida aqui também, que é um comparativo interessante para ser feito. Eu acho que aí tem que olhar de forma muito individualizada sobre o aspecto dos regimes aduaneiros especiais do aeroporto indústria, em confronto com o drawback, com o Recoff SPED, né? Então, foi uma ponderação feita aqui, sem dúvida nenhuma, relevante, né? Cada um tem as suas peculiaridades, né, Carmen? E aí, sim, sim. É um estudo que talvez com certeza, cada contribuinte aí tem que analisar qual desses, primeiro conhecê-los bem para poder avaliar qual deles talvez se adeque melhor, porque cada um tem uma característica distinta, vai trazer uma forma de controle distinta, enfim. Mas é um ponto que foi interessante aí para comentar também. Esses regimes especiais, é exatamente isso, Pierre. Cada empresa tem que analisar a sua realidade de maneira individual, né? O drawback, ele pressupõe que você tenha um ADE, um ato declaratório, para cada produto que foi importado. No aeroporto, no entreposto, no aeroporto industrial, eu não tenho essa figura mais. Então, eu não tenho aquele batimento do 1 a 1 que acontece muito no drawback e que muitas vezes as empresas têm dificuldade de comprovar que aquele bem que veio no ato declaratório na importação é efetivamente o que está sendo exportado, tá? Mas o Recoff também, cada empresa tem que sentar e analisar a sua realidade. Uma coisa que a gente precisa deixar bastante importante, que eu quero frisar bastante aqui, e a gente entende a preocupação de todos os empresários, todas as pessoas que atuam no setor comercial, tá? A Receita, ela quer cada vez mais estreitar a parceria com as pequenas e médias empresas. Ou seja, isso inclui os pequenos e médios empresários. Eu vejo às vezes assim, o despachante, ele é o pequeno ali, claro que a gente tem empresas gigantescas de despacho, mas o despachante, ele é um elo menor. Ninguém vai ser deixado para trás. A crise, a Receita Federal está tratando a crise, o governo está tratando a crise para que todo mundo consiga sair vivo e bem do outro lado, tá? Então, preocupações que são válidas, a gente entende de como vai ser tratado, como a Receita Federal vai encarar, como a Receita Federal vai fiscalizar. Nós estamos cientes da situação de todo mundo nesse momento, tá? Então, assim, nós vamos, o Ministério vai pensar, nós fizemos nessas 3 semanas, nesse mês, digamos, né, dessa quarentena, se vocês olharem bem, nós avançamos de uma velocidade de coisa que às vezes a gente demoraria 2, 3 anos para fazer. E a gente fez porque foi compelido. Foi compelido a fazer, a gente precisava mudar. Crise e oportunidade. Agora, cabe à sociedade andar junto com a gente. Mãos dadas, todo mundo junto, parceria, tá? Todas essas questões que a gente puder fazer, que a gente puder ajudar, a gente vai fazer para garantir que as empresas continuem gerando emprego, que as empresas continuem importando, exportando, fazendo aquilo que elas
nasceram para fazer. Perfeito. Fala, Pierre. É isso. Então, agora, mais do que nunca, cabe-nos te agradecer, né, pela disponibilidade, agradecer também ao Leonardo pela disponibilidade, ao Marcelo, né, pela participação, pela presença. Agradecer também aí a todos os participantes, né, tanto aqui do nosso ambiente aqui do webinar, quanto lá do YouTube. Dizer que em breve vamos ter outra e outras como essa, para que as informações e o debate, né, nesse ambiente neutro, é o que a gente fala, né? A informação só acrescenta, né? O conhecimento só acrescenta. E mais do que nunca, a aproximação entre o setor público e o setor privado, para que cada um possa sentir e ver qual é a visão sobre o mesmo fato. Né? Essa dor que às vezes aflige a um e a outra, é bom entender, né? Porque, por vezes, quando a gente fica só com o olhar de um lado, né, daquela relação, a gente não percebe que existe um outro lado, e a gente evolui muito quando há esse debate, né, de forma aberta. Né? Então, é sempre o objetivo nosso com a BEAD e a divulgação dos temas e a participação é esse. Né? Então, nós só temos a agradecer aí, parabenizar pela apresentação, e o debate foi muito rico. Eu queria agradecer realmente pela apresentação, doutora Maria Carmen, pelos esclarecimentos, e Fernando, pela oportunidade de participar nesse debate. Aduaneiros de Minas Gerais, né? E foi realmente muito rico essa palestra e de esclarecimentos muito importantes. Muito obrigado aí, né? Bom, mais uma vez, enquanto representante da aduana aqui da Sexta, presente na reunião, eu também gostaria de agradecer a oportunidade. É muito interessante para a gente, é muito rica essa troca de experiência. A gente não quer aquela postura do contribuinte que vê o fiscal da Receita e atravessa a rua para não passar perto. Não é isso, não. Essa visão da Receita Federal tem que sumir. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha em parceria com vocês, e nós estamos aqui para somar, sempre somar. Precisando, nós temos um canal aberto de comunicação, tem a ouvidoria no site da Receita, que o contribuinte pode apresentar, às vezes, dúvidas que ele tenha. Essa situação da pandemia, ela trouxe também a possibilidade, eu não falei, a Receita vai ter outros canais de comunicação virtual. Isso é uma novidade, tá? E que veio para ficar. É para facilitar mesmo, e a gente espera que vocês procurem a Receita, tirem as suas dúvidas e sejam próximos, cada vez mais. Obrigada, Pierre, foi um prazer. Obrigada, Marcelo, sempre bom te encontrar. Leonardo, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom discutir temas assim tão caros à nossa sociedade, ao nosso comércio exterior com vocês. Obrigado. Muito obrigado, então, gente. Boa tarde. Próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.